Amados irmãos, boa noite. Que alegria estar com vocês nessa noite. Eu sei que vocês devem estar falando, ela fala isso toda vez que ela vai pregar. Mas que culpa eu tenho se é uma alegria mesmo estar com vocês? Quando eu vi hoje Marilene, que já tinha um tempo que tia Célia me falava que ela queria vir no seminário, era para eu passar lá e toda semana eu esquecia. Eu falei, gente, olha que alegria. Quando eu vi Cecília, que tinha um tempinho já que não via, e o Senhor vai realmente plantando alegria no meu coração. Tem a irmãzinha Thaís, que eu falei, eu nem conhecia, e ela está aqui hoje. Então, que alegria de fato, e não é fake news, nem é praxe, não. É uma alegria. Quem estava aqui no dia que eu preguei pela primeira vez, desde que voltou o grupo de oração? Eu estava com a blusa verde, lembra? Eu não conseguia nem falar de tanta alegria que transbordava em meu coração de amor que eu tenho por esse grupo de oração. E esse grupo de oração são vocês. Então, de fato, é uma alegria estar com vocês, amém? Amados, como nossa irmãzinha Thaís não me conhece, quero ficar mais íntima, mais próxima. Eu me chamo Mônica, eu sou casada. Tenho 16 anos de casado, tenho 2 filhas, sou paroquiana desde quando não era paróquia. Eu estava na fundação da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, depois a gente veio ano passado, né, para Santa Dulce. E aqui no grupo de oração eu sou serva há mais de 10 anos para a glória de Deus Pai, amém? Irmãos, agora eu quero fazer outra pergunta para vocês. Quem estava aqui desde a primeira semana do nosso seminário de vida? Pronto, tem umas 4 pessoas que estavam desde a primeira semana. Louvado seja Deus por isso. Desde a primeira semana, talvez vocês viram o nosso irmão Haroldo, que pregou sobre o semeador. Falava a respeito de uma apostila, lembra? A irmã Vanusa, quando trouxe o amor de Deus, falou várias vezes da apostila. A irmã Rose talvez tenha mencionado. E agora, que apostila será essa? Amados, quando nós falamos de seminário de vida, nós estamos falando de um seminário pensado e sonhado por Deus e revelado a renovação carismática católica, lá desde o nacional. Então nós seguimos um direcionamento que vem do presidente nacional da Renovação Carismática Católica no Brasil. E aí esse seminário de vida, ele é montado, são 9 temas, onde as pessoas elas se colocam em oração e é o próprio Deus que coloca esses temas, qual o direcionamento, qual a palavra, de como vai ser trabalhado esse tema neste seminário de vida. E os 9 temas que são trabalhados aqui, que são propostos pela apostila, eles têm um intuito, têm um objetivo. Você recorda que nós falamos na primeira semana a respeito do semeador. No final, o irmão Haroldo trouxe uma terrinha assim, e ele entregando aquela terra para cada um de nós, e dizendo que nós éramos um terreno fértil. E se até aquele dia a gente não fosse, era para que a partir daquele momento nos tornássemos um terreno fértil. Trabalhou sobre a parábola do semeador. E aí a gente já saiu daqui com o coração meio mexido, não foi? Quando chegou na segunda noite do seminário de vida, a gente estava assim meio mexido. Será que eu sou mesmo esse terreno fértil? Será que não? E aí a gente vê Deus se revelando. Deus vem e faz uma declaração de amor por nós, que foi na segunda noite do seminário de vida, quando a irmã Vanusa trouxe tão claramente o amor de Deus tão próximo, de um Deus criador, um Deus que criou coisas enormes, grandiosas, mas ele se sentiu sozinho e carente, e aí ele criou você, para conversar com ele, para estar perto, para ele olhar para você todos os dias e falar, eu te amo. Não foi verdade? E a gente ficou apaixonado. Saímos daqui com o olhar brilhando. Cada vez que a gente pensava na semana, no amor de Deus, dava aquele friozinho na barriga. Aí chegou a 3ª semana. Foi semana passada. Quem estava aqui semana passada? Várias pessoas, glória a Deus. E na semana passada a gente viu que todo aquele amor dispensado por nós, a nós, por Deus, a gente está um triz de perder. Sabe por quê? Porque a gente cai no pecado e gosta. E às vezes a gente cai no pecado e vira aqueles pecados de estimação que a gente vai gostando. E aí a gente gosta, a gente já nem acha mais que é pecado, porque a gente se acostuma tanto que já faz corriqueiramente. Semana retrasada, lá no meu trabalho, uma menina chegou para mim e falou, bem, senhor Mônica, eu preciso que você cadastre no sistema um cliente que você atendeu por telefone, porque a gente precisa mostrar para a Renault.
Eu falei, tá bom, eu vou esperar. Não, mas você pode cadastrar qualquer um cliente, aí você mente e fala que você atendeu ele assim, 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 assado. Eu falei, não pode não. Ela falou, pode, moça, é só para a Renault, pode. Eu falei, não pode não. Pode, ela que era responsável pelo... Ela falou, eu estou falando que pode. Eu falei, eu não posso mentir. É porque eu não posso, que Deus não deixa não, nega. Se eu mentir, eu vou perder o amor de Deus por mim. Aí eu quebrei ela ficou sem graça. Falei, irmã, eu usei essa brincadeira, mas de fato eu não posso mentir, isso é uma verdade. Eu vou atender um cliente por telefone, e aí eu vou escrever de acordo com que eu atendi esse cliente por telefone. Mas eu não posso perder esse amor imenso de Deus por conta de uma mentirinha no trabalho. Você percebe que às vezes é uma mentirinha pequena que a gente solta. O marido chegou e falou bem assim, ó, acabou a feira toda, acabou, não tem mais nada, me dá aí R$20 pra me comprar tal coisa. Mas só que ainda tinha, só que a gente estava precisando de R$5, a gente tinha R$15 para comprar, precisava de 15, a gente precisava de 5. R$15 dava para comprar o que estava faltando, mas a gente precisava de 5. Aí a gente mente que faltava 20. E solta corriqueiramente como se não fosse uma mentira. E nesse momento, a gente se afasta do amor de Deus. Você entende que é em coisas pequenas que o filho chega, minha cunhada ela faz isso, às vezes com Sara. Não pode não, que quebrou. Eu falei, mas não quebrou. Não pega o celular de tia não, que quebrou. Eu falei, mas não está quebrado. Fala só que não pode. Fala que não pode, que o celular não é coisa de criança e que acabou. Mas se falar que está quebrado, está mentindo. Aí se afasta do amor de Deus. E é coisa pequena. Você entende que é coisa pequena que faz a gente distanciar do amor de Deus? E eu sei que enquanto eu ia falando, você ia lembrando de coisas que no seu dia a dia, você também se afasta de Deus. Mas beleza, aí no final da pregação da irmã Rose, que a gente pensou em tudo isso, ela falou que Deus, ele viu que a gente estava pecando, se afastou daquele amor imenso que ele tinha por nós. E aí o que ele fez? Mandou o seu filho para morrer numa cruz, para salvar a mim e a você. E a gente se emocionou, abriu os braços, disse, na cruz está a minha salvação, eu sou salvo, eu sou liberto. E glória a Deus, isso é uma verdade. Mas amados, eu falei assim, só pode ser porque esse tema de hoje, quando eu prego esse tema, eu digo que é o dia da decisão. Que esse tema é um divisor de água na minha e na sua vida. Mas irmãos, eu não sei se foi por isso, mas eu acredito que tenha sido, porque ele é descarado. Satanás, ele fez de tudo para que eu não estivesse aqui hoje. Ele se levantou fortemente dentro da minha casa ontem. Meu Deus, coitados dos ouvidos dos meus vizinhos, pelo que eles ouviram ontem. Eu fui dormir, acho que se eu dormi umas 2h30, 3 essa noite, foi muito. Eu passei o dia inteiro caindo de sono, preparando a pregação que eu já tinha começado a preparar e hoje eu fui concluir. Mas eu fazia assim, eu começava a escrever e no final eu não sabia nem o que eu estava escrevendo, de tão cansada e exausta que eu estava com a surra que Satanás me deu. Fui para o trabalho, quando eu estava passando para chegar no meu trabalho, um cara me fechou no carro. E aí eu vi que ou eu ia, ou os carros que vinham atrás batiam em mim. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu falei, vou levantar a mão e parar. Aí eu parei, graças a Deus o cara de trás freou. E ele passou na minha frente e foi o dia inteiro de luta. E eu cheguei para uma amiga minha e falei o que estava acontecendo. Ela falou assim, e você está reclamando por quê? Eu falei, porque está doendo. Porque na minha humanidade está doendo. Ela falou assim, você está reclamando que está doendo, Mônica? Eu acho que tomou um susto assim. Mas quem é o seu Deus? Quem é aquele que morreu na cruz por você? Quem é que está no controle dessa situação? É você? É você que pode contra Satanás? É você, Mônica? E eu falava, não, então quem é? Diga quem é. Eu falei, é Deus. E quem é seu Deus? Eu falei, o Deus Todo-Poderoso que morreu na cruz para mim salvar. Então você está reclamando? Tu está dando ousadia para Satanás? E ela foi me fazendo cair naquela realidade que eu prego aqui para vocês. Amados, quando Satanás tentar te dar uma surra, mostra para ele quem é o seu Deus. Mostra para ele quem está no controle da situação, que não é você não. Porque Satanás às vezes acha que você acha que é você. Aí ele vai lá e te sola. Mas se você reconhece que não é você que está no controle, que tem alguém muito maior, que tem alguém infinitamente maior e poderoso, aí você não vai ter medo de Satanás, porque você vai se sentir protegido por ele. Amém? Então, irmãos, depois que você tem toda essa experiência, o tema de hoje, como vocês podem ver aqui, vem dizer fé e conversão. Tudo que eu te falei até aqui, você acredita? Você acredita em um Deus que te ama mais do que qualquer pessoa pode te amar? Você acredita que esse Deus, mesmo quando você peca, quando você se afasta dele, ele olhou para você e falou assim, eu não quero te perder não.
eu vou fazer alguma coisa para não te perder. Aí sabe qual foi alguma coisa que ele fez? Ele deu seu filho para morrer por você, para não te perder. Você acredita nisso? Você acredita que aquele sacrifício da cruz não foi assim só por fulano, beltrano, mas foi por você. Foi por amor a você, pela sua família, pelos da sua casa, pelas aquelas pessoas que você tem orado, aquelas pessoas mais difíceis que você olha e fala, meu Deus, eu não sei como é que eu consigo conviver com tal pessoa. Talvez é alguém no trabalho, talvez é seu esposo, seu irmão, sua mãe. Aquela pessoa que você bate o joelho no chão, jejuma e ora. Foi por ele. Foi por ele também que Jesus morreu numa cruz. E na hora certa, a bênção vai chegar. E nesse tempo de espera, o que você precisa é crer. Crer nesse Deus Todo-Poderoso. E a apostila começa dizendo que a fé que você precisa nesse tempo de espera, vem de uma única pessoa. Então você não vai encontrar fé em Mônica, em Jair, em Rose, em Vanusa, não. Você vai encontrar fé em Deus. A apostila é clara em dizer que a fonte da nossa fé é Deus e somente Deus. Claro que nós temos as pessoas, os santos, eu vou falar dela mais para frente um pouquinho, que é o nosso modelo de fé. Temos as orações, os textos que nós podemos rezar, que a gente vem à igreja. Mas se você vier à igreja todos os dias e você não tiver fé, amado, é vã e vazia a sua caminhada. Se você faz algo todos os dias e você não tem fé, você vai cansar suas pernas de vir para a igreja. Mas você não vai alcançar a vitória, porque o que precisa é ter fé. E fé é um dom de Deus. E para que nós possamos adentrar profundamente nesse tema, eu vou pedir para que você abra a tua Bíblia no livro de João. João 6, versículo 27. João 6, versículo 27. Para você entender onde nós precisamos buscar o alimento para a nossa fé. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 27. Amém? Misericórdia. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 27. Eu vou ler aqui por conta do nosso tempo. Mas aí você só escuta a orientação da palavra de Deus. Não trabalhem pelo alimento que se estraga. Trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus Pai o marcou com o seu selo. Repetindo. Não trabalhem pelo alimento que se estraga. Trabalhem pelo alimento que dura por uma vida eterna. Alimento que o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus o marcou com o seu selo. Amados, essa é uma palavra de salvação. É uma palavra que salva, é uma palavra que liberta. O Senhor vem dizer a mim e a você nessa noite que nós fomos marcados com o selo do seu Filho. Irmãos, quando a gente olha para a cruz e a gente vê o joelho ali, ó, parecendo que goteja sangue. Sabe aquele sangue lá? Você foi marcado com esse sangue. Você tem a marca da vitória em você. Você tem o selo de uma promessa de vitória, de salvação, de vida eterna. E o Senhor vem dizer para você nessa noite, não fiquem aí perambulando pelo mundo, trabalhando para conseguir seus bens materiais, para fazer viagens, para isso, para aquilo. De repente até para estar aqui toda semana, mas nós precisamos estar aqui toda semana pensando não só nesses bancos, nesse templo maravilhoso e lindo que está, mas nós precisamos estar aqui pensando na vida eterna. O Senhor diz a nós nessa palavra que nós precisamos trabalhar pelas coisas do alto, nós precisamos trabalhar para alcançar a vida eterna. O Senhor vem falar para nós de algo que é muito maior do que eu e você podemos imaginar. Mas o Senhor também diz que nós só conseguimos compreender todas essas coisas porque nós temos um selo em nós. E não é um selo qualquer, é o selo do próprio Cristo. Nós somos marcados e selados com o sangue do próprio Cristo.
Amados, e quando você estiver assim, desanimado, quando você estiver cabisbaixo, quando você estiver sem fé, porque tem alguns momentos que a gente se sente assim, sem fé, desacreditado, às vezes é uma doença que não passa, às vezes é alguém que a gente está orando há não sei quanto tempo que não muda. Às vezes é uma situação financeira, às vezes é algo lá dentro da sua casa que você bate na tecla, ajoelha todos os dias, ora e pede, e não chegou ainda o momento de você receber a graça. E amados, talvez você pode olhar para mim e dizer, é fácil para ela dizer, está lá na igreja, no altar todo dia, deve ser que tem uma vida boa. E eu tenho uma vida boa, glória a Deus, como eu disse a vocês, eu quase não dormi essa noite, porque meu marido não deixou eu dormir. Os nomes mais feios que se podia imaginar, ele falou, não ele na sua humanidade, mas usado, infelizmente, pelo inimigo de Deus, porque o inimigo de Deus não queria nada com ele, mas o inimigo de Deus queria que eu não estivesse aqui nessa noite. E eu estou dizendo a você que depois que minha colega hoje no trabalho falou, quem está no controle da sua vida, Mônica? E eu me recordei que quem está no controle da minha vida é ele. Eu entendi que tem uma promessa, que eu fui marcada com um selo de vitória e com um selo de salvação. E que esse selo, meu marido também foi marcado. Então a pessoa que você traz aí no seu coração agora, ela também foi marcada com o mesmo selo. E você precisa crer nessa verdade. Amados, tudo isso que eu lhe falei aqui, com olhos humanos é impossível de experimentar. Mas nós estamos falando hoje de fé. Então tudo que você precisa é crer. Mônica, mas não é fácil ter fé, e não é. Tu acha que foi fácil? Eu saí hoje de manhã, preparei essa pregação e fui trabalhar desanimada. Mas quando eu preparei a pregação, eu lembro que eu orava e eu pedia a Deus uma unção do Espírito dele para mim, orava por vocês. E enquanto o Senhor viu que eu estava caminhando cabeça baixa, ele já ia preparando minha colega para me recordar em quem eu tinha alicerçado a minha esperança. Então, quando você estiver desanimado e cabisbaixo, peça a Deus. Peça dele, porque a palavra diz, e a orientação de hoje, nessa apostila, diz que a origem da nossa fé vem de Deus. E o catecismo da Igreja Católica, ele vem falar. Ele tem uma oração belíssima, que é uma oração que eu acho que a gente reza até pouco. A gente reza muito na Ave Maria, reza bastante o Pai Nosso. Claro, o Pai Nosso é a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Mas tem uma oração que a gente reza pouco. E é uma oração onde Satanás estremece quando escuta. Porque nessa oração eu disse que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não digo que eu creio em Deus Pai, Pai que está lá em casa, não. Eu digo que eu creio em Deus Pai que é Todo-Poderoso. Eu digo que eu creio no Filho que morreu, mas que ressuscitou, e eu declaro que Ele está vivo. Eu digo que eu creio no Espírito Santo. Eu digo que eu creio na Igreja Católica que me revelou esse Pai, esse Filho e esse Espírito Santo. Então nós rezamos pouco a oração do credo, e a apostila vem ressaltar para nós também essa oração. Quando nós vamos batizar, a gente renovamos, quando a gente vai batizar alguém, a gente renova as nossas promessas batismais. Qual é a oração que é feita lá? A oração do credo. Ou seja, nós iniciamos a nossa fé cristã dizendo que nós cremos em um Deus que é todo-poderoso. E é esse Deus que é todo-poderoso que atraiu você nessa noite aqui, para que você soubesse em quem você tem alicerçado a sua esperança. E que a partir de hoje, quando você estiver desanimado, cabisbaixo, você olha para cima e fala: Senhor, não estou te sentindo, não estou te vendo, mas eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E lá na igreja disse que na Bíblia está dizendo que o Senhor é a fonte da minha fé, que eu fui marcado com o selo de uma vitória, um selo daquele que morreu na cruz para me salvar. Me faça sentir. Espera. Durante o dia vai passar, porque Deus não vai fazer o capricho seu assim imediato, não. E aí Deus vai lá e já atende. Não, aí seria coisa de... A gente que é mãe que faz mais essas coisinhas assim, né? Deus vai falar: espera aí, neguinho. Aí passa um momento, passa outro. Tô vendo Deus fazer nada, não. De repente tu tropeça ali, Deus vai te mostrar. Tá vendo por quê? Você não perdeu o dedo todo, porque eu estou no controle. Porque foi em mim que você alicerçou a tua esperança. E eu sou a sua fonte de esperança, eu sou a sua fonte de fé. Amados, São Paulo vai dizer para nós na carta aos Romanos, Romanos 10, não precisa pegar não. E ele diz assim, ó: pois é acreditando de coração que se obtém a justiça, e é confessando com a boca que se chega à salvação. Percebe que se eu rezar, mesmo que eu não tiver, que eu tiver sem fé assim um pouquinho, e eu rezar assim, ó: creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Não é Mônica que está dizendo, não. É o próprio São Paulo na carta aos Romanos. Se confessares com a tua boca, você chegará à salvação. Quando o inimigo, a gente dá ousadia, a gente dá poder a quem não tem. Satanás, ele não sabe de tudo a nosso respeito. Às vezes a gente está cagando de medo, não é verdade? Acontece uma coisa ali, a gente está tremendo, está rezando assim, ó. Mas ele não sabe que a gente está com medo, esse medo todo que a gente está, não. Ele sabe que a gente está com medinho, nem sabe que a gente está com esse medo imenso que a gente está, não. Mas se ele está vendo que se mesmo com medo, esse povo está rezando, deve acreditar demais nesse Deus. Deve acreditar demais que Deus pode vir fazer alguma coisa por ele. Percebe que mesmo que quando você estiver com medo, se você rezar, eu creio num Deus que é Pai. E Deus que cuida, um Deus que é todo poderoso, um Deus que é Filho, que morreu para me salvar, que ressuscitou, um Deus do Espírito Santo, que está comigo, e eu não estou só por isso. Satanás fala, meu Deus do céu, que coisa é? Que até Satanás fala, meu Deus, que ele veio de lá. Ele vai correr de medo de você. Então, uma lição de hoje, rezem sempre a oração do credo. E agora, nesse primeiro momento, nós já entendemos que nós precisamos de ter fé. E que o que vai fazer aumentar a minha e a sua fé é Deus. É buscando nele. Mas a apostila finaliza, concretiza falando de fé. Dizendo de um modelo de fé para mim e para você. E eu queria que você olhasse para esse modelo de fé. Nossa Senhora. Imagine aí uma criança, adolescente, meados dos seus 15 anos. Um clarão entra no seu quarto. Assustada, ela olha e ele diz, não tenhas medo, Maria. Ela não sabia quem era que falava com ela, mas ela era uma mulher de fé. Ela é uma mulher que lia as escrituras, que analisava as escrituras, que orava. Ela era uma mulher que certamente jejuava, que estava no templo. Ela era uma mulher temente a Deus e ela tinha fé. Então ela sabia que podia até ser uma coisa errada, podia ser uma coisa que fosse do inimigo, mas Deus estava com ela. Então se Deus estava com ela, nenhum mal chegaria até ela. Ela só tinha 15 anos. E você, quantos anos você tem? Quando Satanás bate um ventinho lá na sua casa, você se estremece toda? Ela não. Porque ela estava constantemente buscando em Deus. Amados, ela se ajoelhou, ouviu tudo que o anjo disse. E naquela época, Maria não sabia assim que tinha fertilização in vitro, que tinha esse negócio que tem hoje, né? Que a mulher e o homem não precisam dormir junto para engravidar. Naquela época não tinha nada disso, não. O que Maria conhecia de gerar vida era um homem dormir com a mulher. Se não dormisse com a mulher, ela não sabia como é que ia gerar filho. Mas o anjo disse a ela que ela seria mãe. E ela falou, ela só fez uma pergunta. Ela só fez essa pergunta, como vai se dar isso? Porque ela não sabia desse negócio de fertilização in vitro. Porque se ela soubesse, ela falava, então deve ser fertilização in vitro. Mas naquela época não existia nada disso. Então ela só sabia de gente que dormia com o homem e a mulher dormia e a mulher ficava grávida. Por isso que ela perguntou, só por isso. Porque senão ela não teria perguntado nem isso. Mas pela fé, ela deu o seu sim e disse, eis aqui a escrava do Senhor. Não sabia, estava tudo escuro, não sabia como dar um passo a partir dali. Como é que ia falar com os pais, como é que ia falar com o noivo, como é que ia enfrentar a sociedade. Não sabia de nada, mas sabe o que ela sabia? Que o Todo-Poderoso estava com ela. Ela sabia em quem ela tinha alicerçado a fé dela, que era no Deus Todo-Poderoso, aquele que nós oramos lá na oração do credo. Vocês vão sair daqui hoje rezando o credo para todo quanto é lugar, imagina. Mas, amados, foi só porque ela sabia que ela tinha alicerçado a confiança dela, que ela disse sim, sem pestanejar, sem saber como se daria aquilo. E o Senhor chamou você na sua família, chamou você no seu trabalho, chamou você na igreja, chamou você no ministério, nessa pastoral, nesse grupo, e te deu essa missão. E você não precisa perguntar para Deus, mas como que eu vou coordenar tal grupo? Mas como, Senhor, que eu vou fazer isso? Mas como que eu vou criar essa criança? Para de questionar com Deus, porque Maria, ela não sabia que tinha fertilização in vitro. Mas hoje você sabe de praticamente tudo. E mais do que isso, você não precisa saber, porque como ela, você também não precisa saber. A única coisa que você precisa é ter fé. É acreditar em quem foi que lhe confiou essa missão, assim como confiou a ela. Então, é uma outra pessoa a qual você pode todos os dias pedir. Maria, ore por mim, interceda por mim, mãezinha, para que a minha fé seja aumentada nesse Deus Todo-Poderoso. Amém?
Pronto, agora fechamos sobre fé. Amados, vimos tudo isso que vimos até agora. E aqui eu quero fechar com uma oração. Feche os seus olhos. E diga assim comigo: meu Deus, eu creio. Adoro. Espero. E amo-vos. Agora, você já declarou por você. Quero que você traga agora ao seu coração aquelas pessoas da sua família que ainda não acreditam. E reza assim: peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Mais uma vez, diga bem forte: meu Deus, eu creio. Adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creiam, não adoram, não esperam e não vos amam. Amados, diante de tudo isso que nós vivemos, eu quero dizer a você que só basta uma coisa agora, que é a segunda parte desse tema. Basta agora você tomar uma decisão. Lembra que eu disse que essa pregação era a pregação da decisão? Amados, tudo que você lembrou agora, todos aqueles pecadinhos, aquele jeito assim de, mas eu nem tenho rezado tanto, nem rezava, só rezava o credo quando eu rezava o texto. Você agora precisa tomar uma decisão na sua vida. Tomar uma decisão de ser uma mulher nova, de ser um homem novo, de ser uma serva nova, de ser uma coordenadora nova, de ser uma filha nova, uma irmã nova, uma mãe nova. Você precisa tomar uma decisão de sair daquela porta diferente de como você entrou. E o exercício que nós vamos fazer para trabalhar isso em nós vai ser uma conclusão de tudo que nós vivemos. A apostila traz para nós que a primeira coisa que a gente precisa para viver a conversão, que é essa mudança de pensamento, de sentimento, de atitude. A primeira coisa que nós precisamos para deixar de ser o que nós éramos no passado, para abandonar a vida velha, nós precisamos reconhecer a realidade que precisa ser transformada. O que precisa ser mudado na sua vida? O que precisa ser mudado dentro da sua casa que você fica esperando que o outro mude para que você mude? Hoje o Senhor chama você à mudança. Grite menos, fale menos, ou de repente fale mais. Seja mais paciente, diga mais eu te amo aos seus filhos, ao seu esposo. Você precisa mudar para que as coisas comecem a acontecer em sua volta. Então, o primeiro passo para você viver a segunda parte do tema é reconhecer a realidade que precisa ser mudado na sua vida. E vá recordando aí aquilo que você sabe que tem sido um calo, que tem sido um espinho na carne para você e que você precisa mudar. Talvez seja o seu jeito arrogante de ser. Talvez seja o seu jeito de ser bom ao extremo que às vezes chega a ser besta e as pessoas fazem de você gato e sapato. Nós precisamos ter um equilíbrio. O primeiro passo, amados irmãos, nós já sabemos o que precisa ser mudado em nós. Agora a gente precisa se arrepender. Arrepender dos palavrões. Arrepender das vezes que nós fomos impacientes, do estresse. Arrepender daquilo que a gente fez, exagerou na surra. Arrepender de ter feito aquilo que não precisava fazer. A gente olha para trás e fala, se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha feito do mesmo jeito. Se arrependa agora de tudo que você fez que te impediu de estar mais perto de Deus. O primeiro passo é você confessar o seu pecado e pedir a absolvição. E é uma parte difícil, mas experimente chegar na sua casa hoje e dizer para o seu esposo assim, me perdoe, meu bem. Ele não vai entender nada. Talvez ele vá até fazer chacota de sua cara, não é? Não importa, é uma coisa sua com Deus. O perdão liberta e vai libertar você. Peça perdão aos seus filhos, porque às vezes a gente faz algumas coisas com os nossos filhos que não deveríamos fazer. Peça perdão até por ter passado a mão na cabeça demais. Chegue no seu trabalho, ou para o seu irmão, ou para não sei para quem que é que você precisa
chegar e pedir perdão. Ou talvez seja para o próprio Deus. Joelhar-se e dizer: me perdoe, Senhor, e a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. E agora, amados, que você tomou essa decisão de pedir perdão, reconheceu que estava pecado, você precisa se desapegar desse pecado. Você precisa abandonar esse seu jeito marrento, arrogante, esse seu jeito que às vezes parece um trovão, uma trovoada, uma tempestade. Você precisa abandonar isso, desapega isso, tem te feito mal. Isso tem quantas vezes feito de um copinho d'água na sua casa uma tempestade gigante. E o primeiro ouvido que escuta isso é o meu, amados irmãos. Você precisa abandonar essa pessoa que você era até entrar naquela porta hoje. Amém? E a partir desse momento, você precisa dar um testemunho de vida nova. Não espere você chegar e ficar falando para o outro que você mudou. Quando a gente fica rotando na cara do outro: não, eu mudei, mas eu mudei. Deixa elas perceberem nas suas atitudes a sua mudança. Façam com que elas olhem para você, elas digam: quem foi Naninha? Como você mudou, dona Águeda? Marilento é uma nova pessoa hoje. O que foi que aconteceu contigo, Silvei? O que foi, Silvana? Tu tá tão diferente. Deixa elas perceberem. Deixa elas falarem. Por meio do seu testemunho, deixa elas olharem para você e dizer: tu tá tão diferente, tu não é mais a mesma. Amém? Amados, feche os seus olhos. E eu quero convidar você a ficar de pé. E você vai, a partir de agora, dizer que você aceita a vida nova que Deus tem para você. Você aceita a vida nova que Deus tem para você? Mesmo que essa vida nova seja você abandonar tantas vontades, tantos prazeres, tantos espinhos na carne. Mesmo assim você aceita ter que ouvir às vezes coisas que te ferem, que te magoam, e fica calado. E orar, aceita ser uma nova criatura. Eu disse, a primeira passagem bíblica que eu li, eu disse que Deus tem um plano de vida eterna para mim e para você. Você aceita os planos de Deus para a tua vida? Você aceita sonhar os sonhos de Deus? Sim. Então, a partir de agora, entregue o seu caminho e a sua vida para Ele. Amém?